Vamos começar, né? Meus irmãos, hoje eu quero começar a nossa terceira reunião, terceira aula, se poderia chamar assim, né, de heresiologia. Eu acho que é uma aula porque todos nós estamos aprendendo muito, né? Eu também tenho aprendido muito. A cada vez que eu ensino, a cada vez que eu leio, eu aprendo cada vez mais, né? Eu quero começar lendo um texto que está em Efésios, capítulo 4, versículo 7. Efésios 4, 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Aquilo que fazemos é com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Eu e você, nós temos que nos aperfeiçoar. Aquilo que eu fizer, aquilo que eu falar, o meu ministério, o meu chamado, a minha vida, ela tem que ser para edificar os irmãos, aperfeiçoar você. Então, o Senhor nos separou como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então eu tenho que edificar. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Escutem, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia! Glória a Deus! A paz, amiga Eliana, doutora Itagina, a paz, Helena, minha querida, a paz. Bem, meus irmãos, eu quero que você guarde Efésios capítulo 4, versículo 14. Tem tudo a ver com o que nós vamos aprender aqui hoje, ok? Para que não sejamos mais como meninos. Vamos fazer algo profético agora? O Espírito Santo me trouxe um insight aqui, como se diz hoje, né? O Espírito Santo não traz mais revelação, não. O Espírito Santo traz insight. Ai, Deus, tem piedade. Vamos lá. Então, coloque a mão no seu coração. Fala assim comigo. Que eu não seja mais como menino, agitado de um lado para o outro. Diga que eu não seja mais levado ao redor por todo vento de doutrina. Que eu não seja levado pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos guarde e nos livre desse mal, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Hoje eu quero falar sobre 8 pistas. São pistas. Então quer dizer que todo mundo tem essas características? Não, são pistas, né? Mas uma ou outra você pode achar em alguém.
É muito importante a gente identificar. A gente já falou muito sobre. A gente falou na quarta-feira sobre a razão. Por que que as seitas crescem tanto? Por que que o número de pessoas pregando heresia cresce tanto? Por que que o número de pessoas pregando o engano cresce? Por que que tem surgido tantos falsos profetas? Nós aprendemos isso principalmente na quarta-feira, né? Hoje, sexta-feira, nós vamos aprender sobre 8 pistas, né, para identificar uma pessoa que é herética ou um herege. Estou me sentindo, né, tô me sentindo na era medieval da igreja. Estou me sentindo em 1500, chamando os outros de herege, né? Então, 8 pistas para você identificar que alguém é herético ou que essa pessoa está participando de algo que tem heresia, de uma seita, de um grupo, que a doutrina ali não é bíblica, não é de Cristo. Beleza? Vamos lá? Então, é muito importante para o cristão traçar o perfil, né, desse tipo de pessoa, né, para que se identifique claramente quem é e quem não é. Então, a gente precisa definir isso muito bem, ok? Quem é e também quem não é, certo? São pistas que podem servir de reflexão, né? Principalmente para nós que queremos e desejamos crescer em direção a Deus e em direção ao próximo, mas em amor, na sã doutrina e na palavra. Então preste atenção, essas 8 pistas não são para julgar ou condenar alguém, beleza? Essas 8 pistas é para você também se resguardar. Você que tem desejo de crescer espiritualmente, de crescer no Senhor, de crescer em amor, né, junto com o seu próximo, junto com o irmão, né? Isso serve para você também crescer, ok? Prontos? Preparados? Escreva aí, eu estou preparado. Posso falar a primeira pista? Primeira pista. O primeiro aspecto que caracteriza o sectário ou alguém que participa de uma seita, né, é o exclusivismo. Exclusivismo, ou seja, trabalha voltado para si mesmo, é egoísta e só pensa em seus objetivos religiosos. Então, uma das características de alguém que tem vivido uma vida de heresia, uma das características de alguém que tem participado de um grupo cuja doutrina não é bíblica, né? As características de um líder ou de uma pessoa que faz parte disso é o quê? Essa pessoa, ela é exclusivista. Ela não é uma pessoa que olha muito para o próximo, que olha muito para o outro. Não existe aquele certo amor fraternal que a Bíblia nos ensina. Então essa pessoa trabalha voltada para si própria, para o crescimento dela, para o desenvolvimento dela, para o amadurecimento dela. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Todo grupo, igreja, religião, seita, toda reunião onde tudo converge em uma pessoa, certo? Isso é perigoso, isso está errado. Quando tudo se volta para alguém, entendeu? Isso é perigoso. Por que que isso é perigoso? Porque o centro da nossa vida é Cristo. O centro da nossa vida é Jesus. O centro da nossa vida é o Evangelho. Amém, meus irmãos? Então eu não posso focar a minha atenção, a minha fé, o meu coração em homens. Por quê? Porque é perigoso. Por que que é perigoso? Porque homem falha, homem erra, homem cai, homem desliza. Então preste atenção. A Bíblia diz que aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde estiver o seu coração, sua vida está ali. Porque a sua vida é o que é o seu coração. Estão me entendendo? Então, por exemplo, se a minha fé está em alguém, quando essa pessoa cair, a minha fé cai com ela. Quando essa pessoa errar, a minha fé erra com ela. Vocês estão entendendo? Tudo vai falhar na minha vida. Então, muito cuidado com pessoas
que falam demais de si próprios, com pessoas que querem que tudo se converta nela. A atenção, as decisões, a pregação, a palavra, a doutrina, a igreja, o grupo, tudo só depende dessa pessoa. Tudo é focado nessa pessoa. Essa é uma característica de seita. Essa é uma característica herética. Amém? A igreja não é assim. Presta atenção. Olha aqui, nós temos 10 pessoas aqui até agora nessa live, certo? Cada um de nós tem um chamado. Tem ou não tem, meus irmãos? Diga aí, eu tenho um chamado. Eu creio nisso. Cada um aqui tem um chamado, cada um aqui tem um ministério. Cada um aqui tem um propósito de Deus para a sua vida. Então preste atenção, cada um de nós tem uma função. Tem gente aqui que é olho, você tem visão. Tem gente aqui que é ouvido, você é conselheiro. Tem gente aqui que é boca, você é pregador. Tem gente aqui que é mão, você é auxiliador, você é ajudador, você é servo. Tem gente aqui que é pé na obra de Deus, você é um missionário, você é alguém que caminha, você é alguém que vai atrás. Vocês estão entendendo? Tem gente aqui que é braço, sustenta mesmo. Vocês estão entendendo? Tem gente que é coluna. Então preste atenção. Cada um aqui tem um chamado e tem um ministério. E todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós, eu creio nisso. Você tem o Espírito Santo, você tem dom, você tem Jesus dentro de você, você também é templo, você também tem autoridade, você também tem a armadura de Deus. Então presta atenção, todos nós somos ministros, todos nós podemos ser líderes, todos nós precisamos e podemos ter voz no âmbito da igreja, como igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu foco tudo em mim, entendeu? Se tudo depende de mim, se tudo não acontece mais nada de diferente, se não for por mim ou se não for eu, entendeu? Isso não é igreja, isso não é corpo de Cristo. Isso é o Damião, entendeu? Pode até colocar o rótulo lá, ó. Igreja do Damião, entendeu? Grupo de reunião do Damião. Que mais? Entendeu? Então pode colocar lá o meu nome lá na porta. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. O evangelho não se converte em pessoas, em mim. O evangelho é de Jesus. A igreja é do Senhor Jesus. Aleluia. E nós como corpo vamos crescer juntos. Nós como corpo, vamos estudar junto, vamos profetizar, vamos orar, vamos pregar, todo mundo, entendeu? Como igreja do Senhor Jesus que nós somos. Então o primeiro aspecto de um sectário é o quê? Essa pessoa é exclusivista, o trabalho voltado é para si, é uma pessoa egoísta, os objetivos religiosos é só segundo aquilo que ela pensa e pronto, acabou. Segunda pista, então essa é a primeira pista. Segunda pista de um sectário ou de alguém que tem vivido uma vida de heresia. A submissão... Nossa, Deus do céu. Eu tô rindo porque eu acho bacana demais a matéria. A submissão incondicional e exclusiva ao líder ou guru em todos os aspectos. Então, existe uma submissão incondicional. Por que é uma submissão? Por que a submissão incondicional ela é perigosa? Porque eu posso dar ordens a você que você faça coisas que não são bíblicas. Tá me entendendo? Eu posso, como seu líder, dar ordens a você. Eu posso, como pastor, aqui durante essa live, dar uma ordem para você fazer algo que é antibíblico, que é demoníaco, que não condiz com a sã doutrina, que não casa com a Bíblia. Vocês estão me entendendo? Isso é perigoso. Então preste atenção. Eu amo vocês e vocês me amem também, certo? Mas essa obediência cega a homens, eu amo minha esposa, né? Eu amo minha mãe, eu amo meu pai. Vocês estão entendendo? Mas minha mãe e meu pai virarem para mim e darem uma ordem para eu fazer algo que vai contra a santidade de Deus, vai contra a palavra de Deus, tô fora.
Entendeu? Eu vou falar, mãe, sinto muito, pai, sinto muito. Vocês estão entendendo? Igreja é lugar de ser pregada a palavra. Amém? Igreja é local onde a Bíblia é o centro, a palavra de Deus, ela deve ser o centro. Entendeu? Então a gente precisa ficar com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Me ame. Mas se algum dia eu falar algo para os irmãos que vai contra a palavra de Deus, irmãos, sai fora, não escuta mais minha pregação. Ou então, pastor, eu quero continuar escutando sua pregação. Então me manda uma mensagem aí e me repreende. Falando, pastor, isso daí que você falou é antibíblico. Isso daí que o senhor pediu pra gente fazer não tá na Bíblia. Isso não é ensino bíblico, isso não é a sã doutrina. Vocês estão entendendo? Então, característica de sectário, característica de heresia, de pessoas que estão vivendo heresia, de pessoas que estão participando de seitas. Uma submissão incondicional e exclusiva ao líder ou guru em todos os aspectos, né? A Helena escreveu aqui, né? Vi muito isso acontecer. Eu também já vi, né? Isso acontecer. Então, muito cuidado, irmãos. Não caia nessa. Amém? Fica com Jesus. Fica com a palavra. Amém? A nossa vida com Deus não gira em torno de homem. Então, essa é a segunda dica. Segunda pista de alguém que está participando de uma seita ou de alguém que tem vivido uma vida de heresia, né? Terceira pista. A terceira pista é a absolutização. Uau, que palavra doida. Pera aí. Terceira pista. A absolutização da fé, dos costumes elaborados, então costumes elaborados dentro do grupo, chamado também de fundamentalismo. Então, a terceira pista é o quê? A pessoa impõe ou a pessoa se submete a um fundamentalismo. O que é um fundamentalismo? Presta atenção. Vamos supor que eu lidero um grupo, certo? E aí eu elaboro dentro desse grupo, né, um ensino, uma doutrina. E aí eu empurro goela abaixo, eu coloco na cabeça de vocês que esse costume que eu elaborei, né, que esse ensino ou essa doutrina que eu elaborei, ela é a verdade pronta e acabou. Vocês estão entendendo? Então isso chama-se absolutização da fé. Eu elaboro, né, eu elaboro costumes, certo? Eu elaboro costumes dentro desse grupo, né, chamado também de fundamentalismo. Então eu começo a colocar fundamentos, mas esses fundamentos eles não são bíblicos, certo? Mas eu mesmo assim, o que eu faço? Eu coloco aquilo dali como sendo algo absoluto, como sendo verdade absoluta. Os irmãos estão entendendo? Então a gente precisa tomar cuidado. Um grupo ele pode se organizar? Sim. Uma igreja ela pode se organizar? Sim, ela deve. Mas a gente precisa tomar cuidado com ensinos, com regras, né, que podem acabar se tornando verdades absolutas. Os irmãos estão entendendo? Vou te dar um exemplo. Deixa eu chutei a mesa aqui. Vou te dar um exemplo bem claro disso. Olha só. Vamos supor que eu tenho um costume aqui dentro de casa. Qual que é o costume? O costume é ungir a mesa antes de sentar para comer. Qual é o costume? Ungir a mesa antes de sentar para comer. Então isso é uma coisa minha. Isso é uma coisa que eu faço aqui em casa. Eu pego um óleo e passo o óleo aqui na mesa aqui antes da gente comer. Beleza? Então isso é um costume. Eu não posso passar isso para os irmãos como verdade absoluta. Os irmãos estão entendendo? Isso é um costume meu, então presta atenção. Tem pessoas que têm certas práticas e certas atitudes, certo? Que são delas com Deus. Mas elas querem colocar isso na igreja ou passar isso para os irmãos como verdade absoluta. Você entendeu? Como regra de fé, como uma doutrina. Os irmãos estão me entendendo? Coloca aí. Os irmãos entenderam? Se não entendeu, pode escrever aí que eu explico de novo. É uma live, vamos interagir aqui. E lembrando que você pode mandar pergunta, né? Tem aí um balãozinho
uma interrogação. Aí você pode mandar a sua pergunta ou sua dúvida que eu vou responder no final da live. Então, terceira pista de alguém que vive uma heresia, que vive num grupo que é herético, que vive num grupo que tem vivido uma doutrina que não é bíblica. A absolutização da fé, dos costumes elaborados dentro do grupo, chamado também de fundamentalismo. Entenderam? Essa é a terceira pista. Quarta pista. A quarta pista é a metodologia de trabalho, isto é, em que local e como atrai ou contata as pessoas ou possíveis novos adeptos. Então, olha só, a gente precisa ficar esperto, a gente precisa ficar atento com o método que muitas pessoas se utilizam para atrair as pessoas para Cristo ou para a reunião dela. Todo mundo está me entendendo? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o método, ou às vezes com o local, ou às vezes como essa pessoa atrai as pessoas para fazerem parte daquele grupo, para fazerem parte daquela reunião, para você ser um adepto daquela igreja, daquela reunião, daquele grupo. Então, fique atento com a metodologia de trabalho, ou com o local. Vocês estão entendendo? Ou como que essa pessoa atrai, como que ela faz para atrair, certo? A Bíblia é clara, nós temos que pregar o Evangelho. Amém, meus irmãos? A Bíblia fala isso. Pregue o Evangelho a toda criatura. Essa é a forma que nós temos para atrair pessoas para Cristo, pregando o Evangelho. Então, quando fala-se demais do grupo, do local, não, vamos lá é um lugar, sabe? Lá é um lugar que não sei o quê. Nossa, vamos lá é um local iluminado. Nossa, vamos lá tem uma pessoa assim. É assim que você atrai pessoas para Cristo? Não. Você atrai pessoas para Cristo de maneira saudável e espiritual como? Pregando para elas o Evangelho. Amém, meus irmãos? Você não atrai pessoas falando de quem está lá no púlpito, de quem está lá na frente. Você não atrai pessoas falando do local. Então, muito cuidado com isso, certo? Então, essa é a quarta pista de pessoas que têm vivido, né, numa heresia ou que têm participado de grupos que são sectários, certo? A Helena está escrevendo aqui, isso é idolatria ao lugar e às pessoas. Isso mesmo, né? Às vezes acaba sendo uma idolatria. Olha, bom a Helena ter escrito isso, quero fazer um comentário aqui. O lugar, o rótulo, a logo, a denominação, o pastor não podem estar acima do Evangelho, da igreja e da palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa pesada aqui agora para os irmãos. A igreja, ela é maior do que qualquer templo. A igreja, ela é maior do que qualquer denominação. A igreja, ela é maior do que qualquer logo, do que qualquer denominação. A igreja, ela é maior do que qualquer pastor, do que qualquer líder. A igreja, ela é maior do que todas essas coisas juntas. Igreja não é rótulo, igreja não é logo, igreja não é denominação, igreja não é templo. Igreja somos eu e você. Igreja é onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que se esquecem do Evangelho, se esquecem de Cristo e passam a idolatrar homens e pessoas, e locais, e logos, e objetos. Todo mundo está me entendendo? Aí começa a virar uma guerra, começa a virar uma competição. Isso não é Evangelho, isso não é igreja. Amém? Então cuidado com isso. Quinta pista de um herege, de uma pessoa que tem vivido heresia, ou de um sectário. A questão da forma como o grupo se relaciona com outros evangélicos. Pouco ou nenhum relacionamento. Então é uma característica, pouco ou nenhum relacionamento. Ou seja, aquela igreja ela é fechadinha. É só ela. Tem mais ninguém. Ela não relaciona com mais ninguém. Entendeu? Eu acho interessante, aqui em Goiânia tem uma igreja. Aqui em Goiânia tem uma denominação que ela se envolve com outras igrejas. Na verdade, eles têm
um grupo de outras igrejas que se uniram com esta igreja, né? E eles fazem parte como se fosse de uma associação de igrejas. Olha que coisa maravilhosa. Denominações diferentes, né? Mas que todas estão juntas numa associação. Achei bacana isso. A união de várias igrejas. Por que eu acho bacana isso? Porque tem muitas pessoas que vão para um lado de competição. A minha igreja é melhor. Quem está aqui é abençoado. E quem está lá naquela outra igreja vai morrer. É maldito. Né? Porque quem presta é só quem está aqui. Cuidado que isso também é característica de seita. Isso é um fundamentalismo. Isso é uma absolutização da fé. Só quem é da minha igreja está salvo. Só quem é da minha igreja é abençoado. Só quem é da minha igreja está certo. Quem é de outras está tudo errado. Né? Porque eu não sei onde ele anda e não conheço o pastor de lá. Vocês estão entendendo? Isso é perigoso. Então, quinta pista. A questão da forma como o grupo se relaciona com outros grupos evangélicos. Pouco ou nenhum relacionamento, não dialogam, primam pelo isolamento, não praticam a comunhão, são exclusivistas e julgam-se superiores. Então, a questão da forma, né, esse pouco relacionamento leva muitos grupos evangélicos, muitas igrejas a serem exclusivistas. Foge disso. Foge de toda a igreja que é exclusivista. Corre disso. Porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não nos ensina a ser exclusivistas. A Bíblia nos ensina a sermos irmãos em Cristo. Congregamos em lugares diferentes. Pronto. Mas nós nos amamos. Quando nós nos encontrarmos no ônibus, quando nós nos encontrarmos na rua, e aí eu vou encontrar você e falar, oi, tudo bem? Tudo. E aí, você é crente? Você é cristã? Né? A pessoa vai falar assim, sou. Aí você fala, nossa, que bom, também sou evangélico. Ah, que bacana. De que igreja que você é? Ah, eu sou de tal igreja. Ah, bacana, eu sou de tal igreja. É assim que a gente tem que se relacionar. Os irmãos estão entendendo? Então, por exemplo, a gente não pode se relacionar dessa forma exclusiva, né? É como se só a sua denominação fosse a boa. Então, tem gente que tem isso na cabeça. Por exemplo, pastor, esses dias me perguntaram, pastor, eu posso sair de uma igreja e ir para outra? Meu irmão, seja livre. Fique à vontade, certo? Se você não se sente bem ali, seja livre. Que, né, saia com propósito, mas não deixa Cristo. O que você não pode deixar é Cristo. O que você não pode deixar é o Evangelho. O que você não pode deixar é a palavra de Deus. Para esse lugar que você está querendo ir, lá prega a palavra? Sim. Prega Jesus? Sim. Jesus é o centro? Sim. A palavra de Deus é o centro lá? Sim. Lá canta louvor, música evangélica? Canta. Você gostou da igreja? Tô amando. O ambiente é agradável? A pregação é segundo a Bíblia? São pessoas de Deus? Sim. Então vai. Deus te abençoe. Agora presta atenção. Eu dizer que você sair da minha igreja para ir para outra igreja, você é maldito? Isso não é bíblico. Você vai morrer, você está amaldiçoado? Isso não é verdade. Olha só a questão exclusivista. Olha o tanto que é maligna a questão exclusivista. Você sair da sua igreja para vir para a minha é bênção. Você sair da sua igreja para vir para a minha é bênção. Porque aqui somos cristãos, aqui prega-se a palavra, aqui ora, aqui nós somos top. Certo? Você sair da sua igreja e vir para a minha é certo. Mas você sair da minha e ir para outra igreja, você é amaldiçoado, você vai morrer, você vai esfriar, você vai desviar. Irmão, amadurece, sai disso. Não seja levado por esse vento de doutrina. Você tem que ter Cristo no coração. Você tem que ter a palavra de Deus no coração e pronto e acabou. Entendeu? Lá canta louvor, música evangélica. Na casa estão cantando música do mundo. Não vou comentar nada. Sem comentar. Depois a gente conversa, Rodrigo. Depois a gente conversa. Certo? Né? Olha só. Mas não condiz, né? Se numa igreja canta-se música mundana, aí já se torna inconveniente. Entendeu? Aí já se torna algo que não faz parte. Não compactua. Vocês estão entendendo? É complicado isso aí, Rodrigo. Depois a gente conversa. Né? Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui para te chocar um pouco.
Tem música do mundo aí que tem nada a ver. A música fala de amor, a música fala de paixão, a música fala... É uma declaração de amor. Então não posso cantar essa música? Canta, canta o que você quiser, ouça o que você quiser. Voltando aqui pro assunto. O Rodrigo me distraiu aí. Vamos lá. Então olha só. Quinta pista. De quem vive heresia, de quem está em seita. São exclusivistas. Só ali é certo. Só as pessoas que estão ali são certas. Só as pessoas que estão ali serão salvas. Só quem está ali é correto. Quem não está, tá todo mundo errado. Entendeu? Música do mundo pode falar de Deus. Não só pode, como fala. Sabe uma coisa que eu vi interessante? Isso também, Rodrigo, é uma questão cultural. Vou te dizer por quê. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, tem igrejas que tocam músicas seculares. Porque a música fala de alegria e tal. Esses dias eu estava vendo um culto na igreja da Joyce Meyer. E lá eles estavam tocando Pharrell Williams. Não sei se eu pronunciei certo. Pharrell Williams, né? Aquela música rap. Deixa eu cantar ela aqui pra vocês. Né? É uma música secular, mas abriram o culto com uma música do Pharrell Williams. Eu achei maravilhoso aquilo. A música fala do quê? Depois entra aí na internet, pesquisa aí, vê a tradução dela. A música fala de alegria, papapá. Tiagão, concordo, não sendo funk, sangue de Jesus tem poder. Não, funk não. Funk nem no mundo, funk nem no mundo pode. Rodrigo tá querendo causar. Esse Rodrigo é maligno, ele é um fanfarrão. Não, eu amo ele demais, é uma bênção. Because I am happy, né? Então, olha só, gente. Então, isso é relativo. Voltando, vamos voltar. Quinto, são exclusivistas e se julgam superiores, certo? Então, isso daqui a gente já entendeu, todo mundo entendeu, né? Já falamos bastante sobre o ser exclusivista. Não caia nessa, você é livre. Nossa, deixa eu citar a palavra de Deus aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu escutei uma pregação um dia de alguém dizendo que nós não somos livres. Você está em Cristo, você está em Jesus, mas você não é livre. Faz assim, ó, sai pra lá com essa palavra. Misericórdia. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você é livre, meu irmão. Você é livre para estar onde quiser. Você é livre para andar com quem quiser. Aleluia. Exclusivismo não, favoritismo. Ele me ama demais. Amo sim, isso é uma benção. Vamos lá. Sexta pista. Sexta pista de pessoas que vivem em heresia, de um grupo que é sectário, né, de alguém que está seguindo uma doutrina que não é cristã, que não é bíblica. Cadê? Sexto. A intolerância e a rigidez disciplinar com que tratam seus adeptos ou fiéis. Vou falar de novo. Sexta pista. A intolerância e a rigidez disciplinar com que tratam seus adeptos ou fiéis. Isso daqui é característica de seita. Isso daqui é característica de quem tem vivido heresia. Isso aqui é característica de quem é sectário. Primeiro, uma intolerância, né, para disciplinar, né? Uma intolerância para ouvir as pessoas, uma intolerância quanto à dificuldade que as pessoas têm, uma intolerância da dificuldade que as pessoas têm de entender. Então, por exemplo, às vezes eu prego algo difícil de entender. Então eu não posso ser intolerante, eu tenho que entender que aquilo não é fácil. Por exemplo, eu dou aula, eu sou professor, eu sou pastor, eu sou pregador, então eu amo dar aula de heresiologia. Tem coisa que não é fácil de entender. Agora, por que eu vou ser intolerante com a sua dificuldade em entender o conteúdo? Não, é paciência, vamos explicar de novo. Eu dou aula de uma das matérias mais complicadas de teologia, chama-se escatologia. Apocalipse, aquela simbologia toda, o que significa, tudo cheio de significado, tudo cheio de simbologia, coisas futuras, milênio, anticristo, arrebatamento, novos céus, nova terra, e por aí vai, entendeu? Então, é um assunto que não é muito fácil de entender. Agora, por que eu vou ser intolerante com quem não está entendendo?
Então isso é característica sectária. Por quê? Porque todo mundo tem que ser inteligente, todo mundo tem que ser esperto, todo mundo tem que pegar rápido. Não, tem gente que não entende. Mas há uma intolerância muito grande, ou então uma rigidez muito grande para disciplinar. As seitas têm essa... Ó, eu quero aprender sobre escatologia. Quem aí topa a gente fazer uma série de lives, uma série de estudos sobre escatologia? Quem topa uma série de lives... Ó, escatologia demora. Vocês têm que ser perseverantes. Quem topa aí uma série de lives sobre escatologia, né? Desde arrebatamento até Novos Céus e Nova Terra. Lá, estudar o livro de Apocalipse todinho. Vamos ou não vamos? Então, olha só. Eu ensino matérias que são difíceis. Escatologia é difícil. Mas qual é a característica de quem vive heresia, de quem vive em seita, de quem vive em grupos que não são baseados na sã doutrina? São pessoas intolerantes e são pessoas rígidas para disciplinar ou tratar os fiéis ou seus adeptos. Meus irmãos, como que nós temos que agir? 3 meses de escatologia. Nós temos que ser amorosos. Nós somos igreja, nós somos irmãos. Amém? Se um irmão é fraco, ame-o. Se um irmão tem dificuldade, ame. Se alguém é mais lento, ame. Se alguém tá entendendo? Se alguém não tem tanta destreza, ame, seja paciente, seja amoroso com essa pessoa em nome de Jesus. Então essa é a 6ª pista para você identificar, né, uma pessoa que tem vivido uma vida de heresia e achando que ele está vivendo na palavra de Deus. Tem pessoas muito duras, tem pessoas muito bravas, intolerantes, rígidas demais. A Bíblia não nos ensina a ser assim. A Bíblia nos ensina a sermos amorosos, carinhosos, crescer junto, unidade fraternal, unidade cristã, amor fraternal em nome de Jesus. Amém? Fala aí, você conhece alguém, você já viu alguém, um líder, um pastor, um pregador, um pastor agir com intolerância ou ser rígido demais do modo como trata seus fiéis, seus adeptos? Você já viu isso? Coloca aí para mim. 7ª pista. 7ª pista. A ganância pelos recursos econômicos e bens materiais. Ai, Jesus. É polêmica que vocês querem? É polêmica que vocês querem? Então é polêmica que vocês vão ter. Irmãos, a ganância pelos recursos econômicos e bens materiais. Pastor, como assim? Fazer simplesmente por dinheiro. Fazer simplesmente por causa disso aqui, ó. Isso é errado. É muito errado. É mundano. Fazer do seu ministério, fazer do seu chamado, fazer do dom espiritual que Deus te deu um comércio ou uma profissão. Preste atenção. Tem muitos pregadores da palavra que estão se profissionalizando, estão tratando o ministério da palavra como se fosse uma profissão. Tem muitas pessoas que têm tido dons. Tem muitas pessoas que vendem seus dons. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi gente vender dom, vender oração por lanche. É lanche. Uma Coca-Cola, uma latinha de Coca e um sanduíche. Entendeu? Uma vez eu estava no monte, orando. E aí eu tô lá no monte e tal, e aí tinha um irmão orando lá. Aí chegou um carro, desceu um pessoal desse carro, eles desceram com um saquinho de papel, né, eu acho que devia ter um lanche ali e uma latinha de coca. E aí, irmão, eu tava te procurando e tal, não sei o que. E aí o irmão falou, trouxe o lanche aqui pra você, hein. Mas agorinha você vai orar, né, porque eu trouxe o lanche, senão eu não trago mais lanche pra você não. Tem noção de um negócio desse? E aí o irmão pegou e falou, irmão, obrigado. Vou comer primeiro, porque depois eu oro feliz por você. Eu falei, pelo amor de Deus, o cara tá trocando a oração dele, o cara tá trocando o ministério dele, o dom espiritual que Deus deu para ele por um lanche. Pastor, isso não é possível. Sim, Esaú trocou a sua primogenitura por um guisado, por um prato de comida. Tá entendendo? Como a Nath disse aí, fazer disso uma fonte de renda. Meus irmãos,
Eu amo pregar a palavra. Se os irmãos quiserem ofertar na minha vida, claro que também eu não nego. Eu creio que nós, preste atenção, eu creio que nós ofertarmos na vida um do outro é bíblico. É bíblico isso. Você ajudar o próximo financeiramente, você ofertar algo na vida do irmão, isso é bíblico, isso é maravilhoso. Um suprindo a necessidade do outro. Então eu creio que, por exemplo, se você vier ofertar na minha vida, eu não nego a sua oferta, porque eu creio que o Senhor está te abençoando com a atitude de você dar. Se eu for ofertar na sua vida, também não negue a oferta. Pastor, eu não estou precisando. Eu sei, mas eu quero te dar, porque eu quero ser abençoado. Porque eu sou abençoado quando eu dou. Porque melhor é dar do que receber. Então isso é maravilhoso, eu não nego. Mas muitas pessoas estão fazendo da pregação uma fonte de renda. Eu amo pregar a palavra de Deus. Meu coração até treme quando eu penso de fazer da minha pregação uma fonte de renda. Sangue de Jesus tem poder. Uma coisa, somos nós aqui nos reunirmos em um local, né? E esse local tem um aluguel, esse local tem uma água, esse local tem uma energia, esse local tem contas a pagar, a gente quer se reunir ali e tem custos para se reunir ali. Nós vamos nos unir como igreja. Quem quiser me mandar um pix, estou aceitando. Todo mundo, né? A gente se reunir ali naquele local e todo mundo se comprometer a ajudar para que a gente possa se reunir ali, isso é maravilhoso. Eu acho isso lindo. Eu acho isso bíblico, eu acho isso espiritual, eu acho isso divino. Nós fazemos uma vaquinha, né, para a gente se reunir ali naquela sala que é confortável, que tem ar-condicionado, que é bem localizada para todo mundo, de fácil acesso para todo mundo. Isso é maravilhoso, tá entendendo? Mas eu fazer da minha pregação comércio, eu usar da minha pregação como fonte de renda, eu usar do dom espiritual, profetizar, orar por você como fonte de renda, isso não é bíblico. Isso é característica de heresia. Isso é característica de seita. Eu não vou nem entrar em mais detalhes porque não dá. Eu não vou nem... Vai ficar polêmico o negócio aqui, nós não vamos sair desse ponto. Mas um outro dia a gente discute sobre isso. Mas eu falei isso numa aula minha de escatologia, e os meninos ficaram assim, chocados. Mas no Brasil tem pastores que cobram 50 mil reais para pregar na sua igreja. 50 mil reais para pregar na sua igreja. Uma coisa é você me chamar para pregar lá em Belém do Pará. E aí eu vou falar para você assim, irmão, eu vou. Uma coisa é eu não ter condições. Falar, irmão, eu vou pregar, só que eu não tenho dinheiro para pagar a passagem, eu não tenho dinheiro para pagar o hotel, eu estou sem dinheiro também para custear até a alimentação. Eu vou, mas eu não tenho condições. Isso é uma coisa. Todo mundo está me entendendo? E aí a igreja pega e paga a minha passagem, paga a minha hospedagem, lá, minha refeição e tudo mais. Isso é uma coisa. E preste atenção. Se eu for lá e pregar e o pessoal me pôr no avião para vir embora sem um centavo no bolso, eu tenho que vir embora feliz, dando glória a Deus, porque fui pregar lá em Belém, porque fui fazer a obra de Deus lá em Belém. Vocês estão me entendendo? Isso é uma coisa. E eu tenho que voltar feliz, abençoado. Se a igreja lá se dispõe a ofertar algo na minha vida, pela minha disposição, isso é outra coisa. Os irmãos ofertavam na vida de Pedro, os irmãos ofertavam na vida de Timóteo, de Barnabé, na vida de Paulo. Isso é normal. Paulo fazia as viagens missionárias e os irmãos ofertavam para que ele continuasse seguindo no evangelho e vá embora. Isso é uma coisa. Mas fazer por dinheiro, oh Deus, tem misericórdia. Característica herética de seita é a ganância pelos recursos econômicos e bens materiais, certo? Que o Senhor supra suas necessidades. Boa, Helena, Deus cuida e supre as necessidades. Esses dias eu estava vendo uma pregação do pastor Reinhard Hitler e uma pregação também de um rapaz chama... agora esqueci o nome dele. Mas ele falou tanto disso, eu achei muito bacana, sabe? Deus cuida. Se eu quiser abrir um lugar para mim,
Se eu quiser montar uma igreja, né, e tal, Deus é quem tem que cuidar dessa igreja. Eu não tenho que depender de você. Aleluia. Eu escutei algo que eu fiquei chocado. Eu escutei algo seguinte. Igrejas que quando aparece uma goteira tem que arrumar na hora. Igrejas que quando uma porta estraga tem que arrumar na hora. Igrejas que se um ar-condicionado queima tem que arrumar na hora. E a igreja tem que investir. E todo mundo tem que dar dinheiro para ajudar a arrumar o ar-condicionado. E as pessoas estão ali investindo, mas essas pessoas sequer têm um ar-condicionado em casa. Essas pessoas têm goteira dentro de casa. Essas pessoas talvez estão até passando fome. Mas elas são obrigadas a sustentar a beleza do templo. Elas são obrigadas a sustentar status de líderes e de pastores, enquanto que a própria igreja passa fome, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para pagar energia. E ai desse irmão, se chegar nesse líder, nesse pastor ou nessa igreja e falar para ela que ela está passando necessidade. A palavra que vai ser dita qual é? Vai orar, irmão, vai jejuar, mas também tá dando brecha, né, pro Satanás e tal. Vocês estão entendendo? Isso é muito triste. Um outro dia a gente fala sobre isso, certo? 8ª e última pista sobre alguém que vive uma heresia, sobre alguém que talvez participe de uma seita, sobre alguém que não está andando na sã doutrina. Falou tudo, nos dias passam fome para os pastores andarem de carro importado. Pá! Pá! É isso aí, Helena. É isso daí. É, Jesus. Vamos pro 8, senão não sai do 7. Em alguns grupos existem segredos, aparentando sociedades secretas. Tais segredos vão sendo revelados gradativamente ao fiel. Então, igrejas que têm muito segredo, pessoas, grupos, reuniões que muita coisa é segredo. Ali você não pode entrar, você não pode conversar com fulano, é tudo inacessível, você entendeu? Isso é característica de seita. Locais, grupos, igrejas, que tudo é feito em secreto. Eu amo o método da Batista, eu amo o método da presbiteriana, eu amo o método por exemplo, de igreja que eu sei, da Videira, igrejas que têm conselho, sabe? Igrejas que todo mundo fica sabendo de tudo. Todo mundo sabe quanto tem no caixa da igreja, todo mundo sabe quanto o pastor ganha, todo mundo sabe o que a igreja comprou, todo mundo sabe o que a igreja quer fazer, todo mundo sabe. Por exemplo, eu acho lindo a história da videira, né? Como a videira comprou o lote, comprou o templo lá deles, lá o local onde eles têm o templo. Avisaram a igreja, o pastor Aloysio pegou e falou assim: tá todo mundo comigo? Se vocês não estiverem comigo, eu não vou comprar esse negócio não. Todo mundo vai me ajudar? A igreja, sim. A igreja, vamos. Aí ele comprou o lote. Isso é lindo, sabe? Mas o que acontece? Né? É tudo feito aqui. É tudo feito aqui nessa sala e depois, né? Se você ficar sabendo realmente o que aconteceu, se você ficar sabendo realmente o que aconteceu, né? Quando você ficar sabendo, você fica sabendo tudo pelas metades, então não tem transparência, não tem abertura. Para nós encerrarmos a nossa live, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Quando Ezequiel viu, isso aqui é tremendo, oh glória, revelação do céu agora. Pega isso para a sua vida espiritual, pega isso para a sua vida ministerial, pega isso para você como igreja. Quando Ezequiel teve a visão do trono de Deus junto ao rio Quebar, ele viu o trono, e o trono estava em cima de algo, como que mar de vidro. Guarde isso aí. João também teve uma visão do trono, da glória de Deus, em João capítulo 4. E ele viu o trono, e o trono estava em cima de algo como que mar de vidro. Preste atenção. Pastor, por que mar de vidro? Significa que é algo transparente. O governo de Deus está em cima da verdade. O governo de Deus está em cima da transparência. Aleluia! Quem quer viver a vida com Deus escondendo coisa, quem quer viver a vida com Deus
omitindo informações, omitindo coisas. Isso não é base para Deus reinar. Isso não é base para Deus governar. Deus não governa onde há omissão. Deus não governa onde há mentira. Deus não governa onde há falsidade. Aleluia. Deus reina. Deus governa onde há transparência. O trono de Deus está estabelecido onde há transparência, verdade, onde nós podemos falar a verdade uns com os outros. Aleluia, meus irmãos. Boa, Helena. O governo de Deus é transparente. Deus está querendo dizer o quê? Você quer receber o meu reino? Não é isso que a gente ora na oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. Você quer que o reino venha? Você tem que ser transparente. Você quer que o governo de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, família, sobre a sua igreja, denominação, trabalho, projeto? Você tem que ser transparente. O trono de Deus não senta, o trono de Deus não vem, não desce sobre onde tem mancha, sobre onde tem coisa obscura, sobre onde tem coisa escondida. Não, não, não e não. Amém? A tal da omissão é perigosa, é menos pecado que a mentira. Amar, eu acho que é pior, sabe por quê? Porque é uma distorção da verdade. É mentira do mesmo jeito. Vou falar o que eu falei na segunda-feira. 99% de verdade com 1% de mentira é o quê? Escreve aí pra mim, pra gente poder orar e encerrar essa live. 99% de verdade com 1% de mentira é o quê? Escreve aí pra mim. É mentira do mesmo jeito. Não é nem omissão, não é meia verdade. É uma mentira, é um engano do mesmo jeito. Com Deus não tem esse negócio. Na palavra de Deus não tem espaço para 1, 2, 3, 5% de heresia, de mentiras ou de coisa. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, vamos recapitular? 8 pistas de quem tem vivido numa heresia, de quem é uma pessoa sectária, que faz parte de uma seita, de alguém que não tem seguido a sã doutrina. Primeira pista, né, que caracteriza o sectário é o exclusivismo, ou seja, trabalho voltado para si. A pessoa é egoísta, ela só pensa em seus objetivos religiosos. Tudo, se não passar por ela, tá errado, entendeu? Já acabou, né? Segundo, submissão incondicional e exclusiva ao líder ou guru, tá errado. Submissão exclusiva à palavra, ao Senhor, mas a homem, tô fora, né? Terceira pista, absolutização da fé, chamado também de fundamentalismo. Elabora-se um costume, elabora-se um ensino, elabora-se uma doutrina que não está na palavra de Deus e impõe isso como verdade absoluta e enfia isso goela abaixo de todo mundo. Quinto, a questão da forma como o grupo se relaciona com outros grupos evangélicos, né? São exclusivistas e julgam-se superiores. Sexto, a intolerância e a rigidez disciplinar com que tratam seus adeptos ou fiéis. Sétimo, a ganância pelos recursos econômicos e bens materiais. Oitavo, em alguns grupos existem segredos, aparentando, né, sociedades secretas. Tais segredos vão sendo revelados gradativamente ao fiel. E quando não é revelado, né, é omitido, é a meia verdade. É a verdade com uns negocinhos faltando, que se mostrar para todo mundo vaza, né? Mais uma vez, dica, estou dando esse ensino baseado no livro Resistindo às Seitas, Resistindo à Tempestade das Seitas, do Tácito da Gama Leite. Amém? Vamos orar agora, em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e Pai, nós oramos ao Senhor. Papai querido, guarda o nosso coração, ó Deus, de todas essas pistas que nós aprendemos hoje. Guarda o nosso coração, ó Deus, de todas essas características, ó Pai amado, que não são bíblicas, que não são cristãs. Senhor, nos ensina. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos. Espírito Santo de Deus, abre os nossos ouvidos, Pai. Senhor, que se cumpra sobre a nossa vida Efésios capítulo 4, versículo 14. Que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Senhor, que nós não sejamos levados pela artimanha dos homens, Pai. Que nós não sejamos levados pela astúcia com que induzem ao erro. Mas em nome de Jesus, Espírito Santo nos capacita, Pai,
a seguir a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo e não no homem, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pai querido, eu oro. Abençoa o teu povo, abençoa teus filhos e em nome de Jesus livra-nos do engano, do mal, da mentira, da heresia, da seita. Ó Pai amado, livra-nos em nome de Jesus. Eu encerro a oração, Pai. E encerra essa live, Pai, com o que está escrito tanto em Ezequiel quanto em Apocalipse, Pai. Que nós sejamos transparentes, que sejamos uma igreja transparente, que sejamos uma igreja que fala a verdade, que sejamos uma igreja, ó Pai amado, pura, pelo sangue, pela palavra do Senhor em nome de Jesus. Meu Deus querido, eu oro, abençoo teus filhos e declaro vitória sobre cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Um beijo, Deus abençoe vocês, muito obrigado por estarem aqui e mais uma live